família, vamos a mais um vídeo hiper polêmico aqui no canal. Todo mundo conhece aí a saga do Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa. Sabemos que ele está preso, ou pelo menos estava. Ele acabou de ser solto e o motivo acabou chocando e trazendo muita coisa que até então estava sob sigilo agora à tona. Se você também está curioso para saber o que aconteceu e, lógico, a minha opinião, não esqueça que, antes de tudo, eu preciso da sua confirmação do like maroto e, lógico, saber de qual canto do Brasil e do mundo você me acompanha. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo com pelo menos 2 contatos do seu WhatsApp. Tendo feito tudo isso, vamos lá, a gente tem que começar pela matéria e depois nós vamos ver aqui, inclusive, alguns vídeos que trazem alguns detalhes impressionantes. BBT, põe na tela. Segundo o Metrópole, se liga só nisso daqui. Isso daqui é muito importante e eu confesso que me chocou. A advogada se revolta com soltura de Marcus Grubert. Não é possível. O empresário que é casado com a cantora Heloísa Rosa estava detido desde o fim de maio, acusado, você sabe muito bem o que, qual é a acusação que veio sobre ele. Porém, o que mais tem aí dividido opiniões e chamado a atenção é, como assim? O cara saiu, mesmo com uma acusação tão gravíssima assim, ninguém conseguiu entender. Ninguém entendeu, compreendeu. E não é somente o Metrópole aí, essa matéria. O jornalista Léo Dias também trouxe alguns detalhes. Vamos dar uma breve olhada aí como que ele abordou, né, o assunto. Marido da cantora gospel preso nos Estados Unidos é solto. Aí ressalta aqui no canto, olha só. O marido da cantora gospel Heloísa Rosa, o Marcus Grubert, foi solto nos Estados Unidos após ser preso em maio, acusado, todo mundo sabe o quê? Ele está em liberdade desde a última segunda-feira, 24/6, ou seja, ontem. Meu Deus, isso daqui é uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Como assim? Bom, a gente vai tentar entender agora o que se sucedeu. Vou trazer um vídeo lá do canal Cristão Também Pensa, que está abordando aí esse assunto e trazendo alguns recortes de vídeos para que a gente possa compreender mais a fundo. Ai, meu Deus do céu. Põe na tela BBT e vamos lá, rodopeia. O esposo da cantora Heloísa Rosa foi solto nesta segunda, dia 24. O advogado Edson Silva vem a público indignado. Sabe o que me deixa indignado com tudo isso? Esse nosso pensamento vira-lata que nós temos, que aqui no Brasil nada funciona, que nos Estados Unidos tudo é lindo e maravilhoso. Quando na verdade não faz sentido nenhum. 1 ano de trabalho da polícia de Quissimba foi jogado na lata de lixo. As evidências, testemunhas, DNA, os laudos... Nada disso foi levado em consideração quando o advogado do Estado disse que a gente não tem um caso. Então, o devido processo legal não foi respeitado e não será respeitado porque nós não teremos um julgamento. Nós vamos sim recorrer ao governador do Estado da Flórida, mas nós precisamos lembrar que temos mais uma vítima aqui no Brasil e temos que fazer de tudo para que o processo aqui no Brasil vá a julgamento e que aqui, como lá, ele possa pagar pelos crimes que ele tenha cometido. O pastor Anderson Silva posta a foto do procurador do estado, Andrew Ben, e escreve: ele apenas decidiu, após provas mais que suficientes da culpa do acusado, que não havia caso. Bem desse jeito, existem até provas de DNA nas roupas das crianças. Opa, aqui vem a cereja do bolo. Apesar da informação que nós estamos vendo aí que o advogado está trazendo agora em pauta o outro suposto caso que envolveu Marcus Grubert, que a igreja tratou apenas como um adultério, agora nós estamos vendo uma notícia nova que eu não me recordo de ter sido notificado sobre isso. Em nenhum momento eu vi alguém falando isso. Se teve, me perdoem, porque eu não me lembro de alguém ter citado isso. Provas? Como assim? DNA na roupa da criança? Isso aqui não estava ciente, não. Absurdo. Agora, este pedófilo
é um homem livre e tememos que ele faça o mesmo com outras crianças. Anderson Silva, ontem, quando a soltura de Marcus Grubert era uma grande possibilidade, fez uma live explicando o que aconteceu. Compartilhar com vocês um absurdo de dar dor no estômago, cara. É surreal, surreal. Revoltante. E também nos ajuda a quebrar a poesia que só o nosso país, né, só o Brasil é nebuloso nas suas instituições públicas. Marcus Gruber, marido da Heloísa Rosa, está sendo acusado de abuso infantil, pode sair da cadeia nos próximos dias. Se o absurdo não fosse maior que isso, o inquérito pode ser totalmente arquivado. Vocês acreditam nisso? Dois juízes, ok? Não é um juiz. 2 juízes negaram fiança para ele. A polícia fez um inquérito minucioso. Os policiais falaram: esse cara jamais verá o sol nascer de novo. Material masculino foi encontrado na roupa da criança. Sabe o que é o material masculino, né? A polícia pega o depoimento da criança com minuciosos detalhes. E qual que é a situação que coloca a gente em xeque? O que está em jogo não é apenas a possibilidade de um abusador sair da cadeia. É a reputação da comunidade alcance. O que pode estar por trás disso? A força que a esposa financeiramente acumulou nesses anos, o pai, que tem um lobby gospel violento no Brasil, a própria Alcance, que é uma máquina religiosa de expressão mundial. Por quê? O advogado da promotoria, que é o advogado de defesa da vítima, quando a situação é de agressão sexual contra a criança, o Estado representa a criança. Não é fácil colocar um advogado particular, até porque para se colocar um advogado particular, principalmente nos Estados Unidos, seria milhões de dólares. Então o Estado representa a vítima quando a vítima é menor de idade. Aí tem o advogado da promotoria, é ele que vai apresentar a acusação, ok? E é ele que quer arquivar o caso. Não são os juízes, não são os 2 juízes. É o advogado que deveria apresentar a denúncia contra o abusador. Sim. Ele diz: não, mesmo com todo o inquérito da polícia, mesmo com 2 juízes negando a fiança, o advogado de defesa, e lá nos Estados Unidos, juridicamente, ele tem essa prerrogativa, Certo. quer arquivar. Então o advogado está envolvido, simples assim. O advogado está envolvido, simples. Se o advogado não quer ir para frente, mesmo com material farto, ele tá envolvido, simples. Mano, é surreal, velho. É surreal. A Ana, que é a líder do Hope and Justice, que é a instituição lá nos Estados Unidos de defesa de vítima sexual, aqui no Brasil é o Nossas Histórias Curam. Nos Estados Unidos é o Hope and Justice. Ela vai entrar aqui um pouco para compartilhar com a gente o que ela tem percebido de toda essa situação, que é assim, ó, ninguém tá acreditando que isso é possível. Ninguém. Tá todo mundo perplexo. Olá, pastor. Ana, Boa noite. boa noite. Eu tô com o estômago doendo desde cedo, quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Como diz no nosso Nordeste, que você é nordestina também, que bexiga é essa? O que tá acontecendo? Que loucura é essa, minha irmã? É surreal, né? Eu uso as suas palavras porque eu não entendo uma postura de um advogado do Estado que deveria trazer justiça, né? Uma vítima Exatamente. de um caso desse tão sério. Como é, pastor, que você tem um inquérito policial que foi brilhantemente conduzido pela polícia de Kissimmee,
reunindo todas as provas, inclusive DNA positivado, que era material, secreção dele na roupa da criança, com fotos de lesões na criança, Meu Deus com do os céu. laudos médicos, com os laudos psicológicos, com as investigações dos detetives, que atuaram assim de forma brilhante, com depoimentos da vítima, de testemunhas, com os nossos laudos. Aí ele vai, a polícia pede o indiciamento dele, a prisão dele, indiciando ele no crime de pena capital, por tão convicto que eles estavam do cometimento desse crime. Ana, licença, antes que eu esqueça. Pessoal, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e a maioria das nações, ninguém vai preso preventivamente sem que as instituições estatais tenham solidez Material de evidência. farto, né? O que é uma prisão preventiva? Está tão evidente que aquela pessoa cometeu o crime que nós vamos prendê-la agora para que ela não atrapalhe a conclusão da investigação. Então, do tipo assim, ó, não se pode, eu vou prender aquele cara ali. Por quê? Não, porque eu quero. Não se pode fazer isso. Só há prisão preventiva quando há concretude de evidência. Exato. Continuando. Então, com a conclusão desse inquérito, foi pedido a prisão dele na pena capital, uma das penas mais duras, a pena mais dura do Estado. Aí ele é preso, os advogados de defesa dele pedem a fiança para que ele responda em liberdade. É negado, totalmente negado, não é aceito porque as evidências, as provas são tão contundentes. Eu vou falar uma coisa, é pesado o que eu vou falar agora. Se eu sou o pai dessa criança, nesse caso, eu faria justiça com as próprias mãos. Deus me perdoe do que eu estou falando. Eu faria. Que não tinha como dizer assim, não existe. Existe alguma dúvida aqui? Não. DNA, inclusive, dizendo que era um material humano, masculino, e confirmando o que era o DNA dele. Então, é negado, ele está preso. O caso sai da mão da polícia e vai para a mão do advogado do Estado, responsável pelo caso, para que ele entregue o caso à justiça, né, inicie o caso e faça a defesa da vítima. E simplesmente, numa sexta-feira, ele liga aleatoriamente para a vítima e diz que não tem interesse em dar continuidade ao caso, que não vai dar porque ele não entende que aquilo ali prova nada. Para ele não é prova aquilo ali. Ou seja, ele pegou todo o trabalho de grandes e renomados profissionais no inquérito policial, o do laboratório que fez o DNA, dos detetives, do xerife, de todo o departamento de polícia envolvido no caso, rasgou e jogou no lixo e liberou para conviver na sociedade totalmente livre e, inclusive, com risco, trazendo risco para a vítima, porque cai também a medida protetiva. Ou seja, essa criança, triste criança que vivenciou essa dor, esse de novo, trauma, passação de pano. Quem vai proteger ela? Quem vai gritar por ela? Para quem não sabe, 6 anos de idade, se vai negar justiça a uma criança de 6 anos, vai se negar o devido processo legal a uma criança de 6 anos. É surreal, é inacreditável. Surreal. Assim, orem, Deus é o justo juiz, pessoal. Bota o joelho no chão, clama a Deus aí para o que está oculto vir à luz, sabe? Esse sujeito, ele vai... É o que eu falei em outro vídeo. A primeira Assembleia de Deus que eu passei. Tem gente que é dessa época e vai me assistir porque mora aqui no bairro, vai se lembrar disso. O camarada que pegou a filha, a namorada do filho, tirou a virgindade da menina em uma situação parecida. Ele tinha 13 anos. A menina ficou de banco. A esposa da menina foi brigar com ela, a esposa desse cara que fez isso, foi brigar com ela, ficou de banco também. E o cidadão, não aconteceu nada. Por quê? Isso daqui, ó, maçom.
voltar a cometer esses crimes, entendeu? Ele vai voltar. Ele Vai. simplesmente ele tá livre, Certeza da totalmente impunidade. livre, inclusive para cometer outros crimes. E aí o que é que acontece? Existe a advogada-geral do Estado e o governador que recentemente afastou dois prosecutors, dois advogados do Estado por negligência Esse de daí não vai. cumprir com os deveres legais dele, como Esse vai de também. proteger a vítima e colocar o criminoso na prisão. A advogada dele já está dizendo que ele foi inocentado. Mentira! Mentira! Ela é uma mentirosa. Ela tem que provar. Cadê a sentença que ele foi inocentado? Que não houve nenhum devido processo legal. O que ocorreu foi que a polícia apurou brilhantemente todo o caso, indiciou, ele foi preso e o Estado, na pessoa deste cidadão, desse Trevor aí, está dizendo que não vai processar porque não viu prova nenhuma. Pelo amor de Deus. Agora, ele vai responder. Ele tem que prestar contas porque ele é um empregado nosso, ele é um funcionário público. Ele tem que prestar conta do mundo público dele. Eu sou cidadã americana e como cidadã americana eu vou cobrar essa atitude. Entendeu? Eu quero saber com base em que ele encerrou o caso. Eu quero saber o que é que está por trás dessa decisão dele. Porque as provas são contundentes. É impossível qualquer pessoa leigo que olhe aquelas provas não diga não houve crime ali. Entendeu? Não tem como solicitar outro advogado de Estado para a situação? Vamos usar todos os recursos que tivermos dentro da legalidade, obviamente, para que esse caso, que essa garota tenha o direito de ter o caso dela julgado e um juiz que decida se ele é inocente ou não. E não simplesmente um advogado que decidiu que eu não quero, vou jogar todo esse trabalho fora. E para piorar, mente a advogada dele. Só faltou anular as provas. Um e-mail Destruir, para uma rede de divulgação de mídia dizendo que meu cliente foi inocentado. Mentirosa. Ela mente fazendo isso. Porque se não há o devido processo legal, como ele é inocente? Porque o advogado de Estado, no final das contas, está dando uma grande carteirada aí, ué. Exatamente. Isso não vai ficar assim, isso não pode. A justiça tem que prevalecer. A gente quer que tenha um julgamento. Se ele, depois do julgamento, ele foi inocentado, ok, não tem problema. Pronto. Derrube todos os argumentos e as evidências no processo legal. Exatamente. Esse advogado de Estado, o State Attorney, ele vai ter que prestar conta disso. Não é assim, simplesmente, eu não quero, tá aí, joga todo esse trabalho no lixo. E a vida dessa criança, né? O que é que o Estado da Flórida está entregando para essa criança? Qual é a proteção? Inclusive, eu estou aqui com a decisão que afastou, que o governador afastou 2 advogados, né? E a fala do governador da Flórida. É meu dever como governador garantir que as leis promulgadas pelo nosso legislativo devidamente eleitos sejam cumpridas. O povo da Flórida Central merece ter um procurador estadual que busque justiça de acordo com a lei, em vez de permitir que criminosos violentos percorram as ruas e encontrem novas vítimas. Fecha aspas. Palavras do governador Ron DeSantis. Então, não tem como acessar o governador? Tem sim. Já estamos tomando essas providências, o governador, o advogado-geral do Estado, a advogada-geral do Estado, vamos tomar providência, a gente não vai ficar de braços cruzados. Essa criança precisa ter o direito dela garantido constitucionalmente do devido processo legal. As provas foram apuradas dentro da legalidade, um trabalho exímio trabalho que foi feito pela polícia de Kissimmee, e isso nós não vamos aceitar isso. Eu não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras aqui. Não tenho nem palavras. Eu repito, eu não sou a favor de violência nem nada disso. Não sou a favor desse tipo de coisa. Mas no caso... Comenta aí o que vocês acharam, se você também se revoltou. Que eu tô me segurando aqui. Um forte abraço do Baixinho. Fui.